Abra comigo, irmãos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 37. Amém? Isso é uma noite de cura. É uma noite de que você vai sair daqui hidratado. Amém? Você vai beber da fonte que é Jesus. Abra comigo, irmãos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 37. Amém? Isso é uma noite de cura. É uma noite de que você vai sair daqui hidratado. Amém? Você vai beber da fonte que é Jesus. Tem água nessa noite, amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, versículo 37, capítulo 7, versículo 37, diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Amém? Eu queria repetir a fala de Jesus. Ele disse assim: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Amém? O contexto aqui do capítulo 7, Jesus ele sobe a Jerusalém para a festa dos tabernáculos. E a gente sabe que é uma festa, uma das 3 festas que os judeus comemoravam, muito importante para eles, que era, a Páscoa, o Pentecoste e os tabernáculos. E essa festa tinha 7 dias de duração. E era onde os judeus, eles saíam das suas casas e iam para Jerusalém e montavam cabanas e dormiam nelas. Eu tenho uma pessoa próxima de mim que se converteu ao judaísmo e ela todo ano, ela faz as cabanas e dorme nas cabanas. Antigamente, hoje ela mora em Jerusalém, antigamente quando ela morava no Brasil, meu pai era quem construía as cabanas para ela no quintal da casa e ali eram feitas todas as refeições. Ela somente usava a casa para cozinhar e para fazer as necessidades físicas. Então é uma festa que eles levam, a sério, que eles praticam até hoje. E se criou um ritual aonde os sacerdotes, eles pegavam um jarro de ouro e iam até a fonte de Siloé, juntamente com o povo, o sacerdote na frente, e ali eles pegavam água e derramavam no altar, dentro do templo. E esse ritual, vamos dizer assim, eram feitos uma vez por dia, mas no 7º dia era feito 7 vezes. E no último dia, o grande dia, Jesus se levantou e disse: Quem tem sede, venha a mim e beba. E hoje eu quero falar sobre um assunto físico nosso, que é muito importante, mas muitas vezes passa despercebido, que é a hidratação. O tema dessa noite seria hidrate-se. Quem já bebeu água hoje? Amém? Nós estamos aí com o grupo das marombas. Quem quiser fazer parte, Gislaine é a líder. Academia todo dia, 6 horas da manhã, lá na Crunch, tá? Dá o seu número para ela, que ela te coloca no grupo. E algo interessante é eu, a Eni e a Gislaine, nós estamos indo, Aí a Gislaine entrou de férias. Aí eu falei, quando o gato sai, o rato faz a festa, Eu e a Eni, nós fomos na segunda, para desencargo de consciência do final de semana. Aí eu desmarquei na terça, a Eni cancelou também na quarta, aí na quinta nós fomos. Aí um olhou para o outro e falou assim, estava esperando a mensagem para cancelar de novo. Aí nós faltou a sexta e o sábado. Aí voltou a segunda de novo para desencargo de consciência. Só que algo interessante que nós 3, malhando juntas, as 3 falou algo, a mesma coisa. Quando que essa hora da manhã eu iria beber uma garrafinha de água? E falou, é mesmo. A Enícia falou assim, gente, eu bebo mal uma durante o dia. E é algo muito importante, porque à medida que você vai fazendo esforço físico, você vai perdendo água. E se perder água, você está desidratando. E a hidratação é a reposição de água.
E a desidratação é a perca de água, basicamente. É quando você está com baixa concentração de água no corpo. E ela causa alguns sintomas: boca seca, tontura, febre, diarreia. Também causa aceleração da frequência cardíaca, ou seja, o coração bate mais forte, mais rápido, cansaço, fraqueza e vômito. Todos esses são, aí vai beber água, são sintomas que você está desidratado. E eu fiz uma pesquisa, eu pesquisei quantos dias um ser humano é capaz de ficar sem se alimentar. Até 50 dias. Aí eu pesquisei quantos dias o ser humano é capaz de ficar sem beber água. Entre 3 a 5 dias. Se você passar, você morre. Por quê? O seu corpo precisa de água. O nosso corpo, às vezes você está olhando assim, para mim, agora eu emagreci um pouquinho, viu, irmãos? Mas eu estava mais cheinha. Você vai achar que é gordurinha, mas não é gordurinha. É água. O senhor já tem uma desculpa, pastor Valzi. O João também. É água. Quando alguém falar, é água. Continuamos amigos. Mas é porque o nosso corpo é composto entre 50% a 70% de água. Depende da idade. Quanto mais novo, 70%. Quanto vai ficando mais velho, vai diminuindo. Então, você pode perceber que os idosos, eles são mais magrinhos, porque os músculos atrofiam, vão perdendo mais água, não retém muita água. Então, é impossível você viver sem água. É impossível. E essa mensagem, eu já estava ruminando ela uns quase 2 meses. Ela nasceu quando nós passamos um aperto aí com a Laura. No 4 de julho, ela ficou com bastante febre, ela estava vomitando. E aí, no 3º dia, a gente correu com ela para o hospital. Falei, João, não adianta, a gente estava dando remédio 4 em 4 horas, alternando entre ibuprofeno e Tylenol. E a febre dava uma trégua, de 103 ela ia para 101, no máximo 100, mas não abaixava. E eu falei, vamos levar essa menina, tudo que ela bebia, ela vomitava, nada parava no estômago. A gente levou lá, ela rapidinho eles atenderam, que a febre estava muito alta. E chegou lá, começaram a fazer exame. Primeiro fizeram exame de sangue. Nada. Menina boa igual um coco. Aí vem o médico e fala assim, a gente está com suspeita que ela está com infecção urinária. Coloca a sonda na menina, tadinha, para recolher a urina, para ver se era nada. Aí volta ele, até que um enfermeiro olha para a telinha e vê que o coração dela estava batendo em 200. E o normal de uma criança é entre 130 a 140. E aí ele virou e falou assim, o coração dela está muito acelerado, ela está desidratada. Deram 2 bolsas de soro para ela, a menina mudou da água para o vinho. E o João falou assim, nossa, como que é importante estar hidratado. E aí eu fiquei pensando nisso, né? E a gente sempre pensa no lado da igreja. Eu falei, Senhor, o seu povo não tem perecido por falta de remédio. Tem perecido porque está desidratado. Porque não adianta você vir aqui, você vem agora, hoje eu estou aqui, e você recebe o remédio. Ele não vai fazer efeito. Não estava fazendo na Laura. Porque ela estava desidratada. O povo não perece não é por falta de palavra, mas é por falta de cura. E nessa noite nós vamos beber da fonte. Jesus disse, quem tem sede, vem a mim. Nós vamos até Ele. Nós vamos beber dessa água da vida. A água que purifica, tira todo o mal. E nós vamos sair daqui curados. Amém? Irmãos, como eu disse, remédio, estando desidratado, não faz efeito. E o excesso de remédio causa morte. Vou explicar o porquê. Como muitos irmãos sabem, eu vim da Assembleia, nasci na igreja, já vi bastante coisa, né?
talvez se um demônio manifestar aqui, para você é novidade, mas para mim não. Porque eu já vi isso desde a minha infância. Talvez alguém orar e a pessoa expelir a doença, para você é novidade, mas eu já vi isso também. Eu já vi a coisa mais marcante para mim é orar e parar de chover. Nós estávamos num congresso no bairro e o presbítero Quilo, o Arquimedes, orou, começou a chover e parou de chover. Na hora que saiu, do lado de fora estava molhado, mas onde a gente estava seco. Isso é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Mas eu já vi também pessoas saírem da igreja por excesso de palavra, excesso de remédio. A palavra ela é viva e ela é eficaz, irmão. Mas se você estiver desidratado, você vai absorvendo. Hoje, vou usar um exemplo. O pastor Sidney profetiza, amanhã a irmã Cláudia profetiza, o pastor Valso profetiza, a Gislaine prega, a missionária Carla prega, e você vai pegando tudo isso, mas você está doente. Aí você não vê as coisas acontecendo e acha que é Deus, e não é, porque você está doente. Excesso de remédio pode matar. Por isso, nessa noite, saia daqui hidratado, bebe da fonte. Tem problema ficar onde a gente bebe muita água, a gente fica com a barriga meio grande, né? Melhor barriga grande, irmão. Mais hidratado do que ficar com a boca seca, do que ficar vomitando, do que ficar com febre. Amém? E hoje eu queria usar 2 sintomas que a Laura estava, que é a febre e o vômito. A febre é um estado de alerta do corpo. Ela indica que você está com alguma infecção ou algum vírus, né? E o vírus causa infecção. E para a febre, Deus colocou no meu coração a falta de perdão. Alguns aqui sabem do meu testemunho de perdão com meu pai. E eu posso te dizer com todas as letras que é uma infecção que faz um mal interno que acarreta outras coisas. Quando eu não perdoava o meu pai, eu era crente, irmãos, viu? Não é desviada não, nunca saí dos caminhos do Senhor não. Tocava na igreja, cantava, participava do grupo de louvor, mas eu não conseguia perdoar ele. Ele nunca fez nada de mal para mim, mas ele foi um péssimo esposo no sentido de fidelidade. Isso me afetou muito, porque eu via a minha mãe chorando de madrugada, orando para Deus salvar o meu pai. No final de semana, quem dormia com a minha mãe, sexta, sábado e domingo, era eu. E eu acordava com ela chorando: Senhor, guarda o Ezequias na beira do rio, porque ele falava que ia pescar. E eu falava: ô mãe, meu pai não está na beira do rio. Você sabe, meu pai está em outra casa. E ela: Senhor, guarda o Ezequias na beira do rio. Salva o Ezequias. E 37 anos que eles ficaram casados, ela fazia a mesma oração. E isso, como eu estava doente, foi me infectando, foi acarretando outros males. Eu comecei a ficar com raiva do meu pai. Eu não conseguia olhar na cara dele. Eu fiquei tempo sem conversar com ele, só respondendo o necessário, porque eu estava doente, eu estava no altar e doente. Até que um dia, eu lembro, eu estava indo para a faculdade e eu tinha que andar um caminho um pouco grande para chegar no ponto de ônibus, que pegava o ônibus que ia para outra cidade onde eu estudava. E eu falava com Deus, o meu pai e tal. Ele tinha saído de casa para morar com a mulher dele. E eu reclamando, falando. E o Senhor falou para mim: eu morri por ele e por você. Você não é melhor do que ele, porque você está no altar. Eu falei: Senhor, então me ajuda a perdoar, porque eu já tentei, eu não consegui. Porque eu tentava, o machucado ficava, eu arrancava o machucado. Hoje eu posso falar com todas as letras. O irmão sabe, meu pai morreu tem 2 anos, vai fazer 3. Eu toco na ferida, ela não dói mais. Porque perdoar não é ter amnésia. Perdoar é você encostar na ferida, ela não doer mais. Eu amo uma passagem bem pequena na Bíblia, que é a da sogra de Pedro.
Jesus entra na casa de Pedro e a sogra dele estava doente. Ô irmão, falar para Jesus curar sua sogra. O homem estava cheio de Deus. Jesus entra ali na casa de Pedro, vê a sogra dele doente, com febre. Jesus ora, cura ela e ajuda ela a levantar. E o mais interessante aqui no final, a Bíblia diz que ela levantou e serviu. E o Senhor falava comigo, só pode servir quem é curado. Quem não é curado não pode servir, sabe por quê? Porque você está contaminado e você vai contaminar outras pessoas. Você precisa ser curado para você servir. E Jesus quer que você seja curado, porque Ele quer que você sirva. Ele quer que você larga de ser esse crente de banco que só vem nos cultos e participa aqui, ó, do grupo de louvor, participa da limpeza da igreja, participa no diaconato, participa mudando a tela, do telão aqui para nós. Não importa o que você vai fazer, sirva. Jesus quer que a gente sirva. Ele veio para servir e Ele foi o maior dos maiores. Imagina a gente que é pequeno. Se você não servir o seu irmão, como é que você vai servir a Deus? Então a gente precisa ser curado para a gente servir. E a minha chamada hoje é: vamos nos hidratar? Talvez você está aí desidratado, está sofrendo de algum mal, e esse mal, cura é simples, é com água. Não é energético, não é suco, não é vitamina, é água. O que hidrata é água. Você vai no hospital ou faz dieta com o nutricionista, eles mandam beber, é água. Você vive sua vida inteira sem suco, mas você não vive sem água. Então hidrata, irmãos. Nessa noite tem bastante água. O segundo sintoma que a Laura teve foi o vômito. Ela estava aceitando só beber leite, mal água, mas tudo que ela ingeria, ela vomitava. Tudo que ela ingeria, inclusive o remédio, ela vomitava. E o vômito, basicamente, é você expelir aquilo que você ingeriu. E uma coisa que veio no meu coração, que causa vômito, é a fofoca. Porque a fofoca, você vem aqui, você, recebe remédio do pastores, você recebe remédio, talvez de algum pregador que você gosta no YouTube, mas você chega na sua casa, você chega lá fora, ou no seu trabalho, você vomita tudo. Você vomita tudo. E o vômito é muito perigoso, irmãos, principalmente quando ele tem mancha de sangue. Estado gravíssimo com mancha de sangue. E o meu convite hoje é: vamos nos levantar, porque Jesus falou: quem tem sede, venha. Não é quem tem sede, fica sentado aí que eu vou lá levar água para você. Não, é quem tem sede, venha. Jesus já se colocou em pé e Ele bradou naquele último dia: quem tem sede, venha a mim e beba da água da vida. E beba da água que você nunca mais vai ter sede. Como Jesus falou com aquela mulher no tanque, em Samaria. Ah, se você soubesse quem que está te pedindo água. Era você quem me pediria. Ah, se você soubesse quem está de pé nessa noite, você se levantaria e viria beber a água da vida. E quando você estiver hidratado, você não somente vai servir, mas do seu interior vai fluir rios de água viva. Porque já não vai ser mais você, mas vai ser o Espírito Santo na sua vida. Não vai ser mais você, mas vai ser o Espírito Santo, você transbordando essa água na vida de outras pessoas. Aquele que pecava não peca mais, aquele que fofocava vai guardar a língua, aquele que não perdoava vai pensar a perdoar, porque de ti vai fluir rios de água viva. E o meu convite é, irmãos, vamos nos hidratar?
Quem quer se hidratar nessa noite comigo? Não é porque eu estou aqui em cima, eu tenho superpoder, não. E se você conversar com meu esposo, então, ele tem muita coisa para dizer ainda. Eu não tenho superpoder porque eu toco, porque eu participo do grupo de louvor. Pelo contrário, eu sofro as mesmas tentações. Não é, pastor Sidney? O senhor tem superpoder porque é pastor? As mesmas tentações, nós pecamos, nós erramos. Por isso, temos que estar aos pés de Jesus, porque dele provém a água. Queria que você escovasse a cabeça, colocasse a mão no coração. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte de águas limpas. Tu és a fonte, Senhor. Será que você pode declarar de mais uma vez comigo? Ele é o rio, Ele é a fonte inesgotável. Toda vez que você precisar, Ele está disponível diante de você de pé. E Ele está presente aqui nessa noite. Beba dessa água. Deixe de fora tudo que não é água. Se você precisa perdoar, perdoe. Se você precisa mudar outra coisa na sua vida, mude. Mas não continue desidratado. Isso pode te levar à morte. É uma doença silenciosa. Se hidrate nessa noite. Beba da água que está disponível. Quero beber